Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedro Simões, e você? Tudo jóia também. Agora estamos no capítulo 8 da Lei do Progresso. Na segunda parte, vamos tratar dos itens que falam sobre a civilização, o progresso da legislação e a influência do espiritismo. Se você A partir da questão 790. Isso, a partir da questão 790. Se você não assistiu a primeira parte do estudo desse capítulo ou os capítulos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar não só esse material, mas também o material que a gente disponibiliza nos nossos canais. Muito bem, então vamos ver se a gente arremata hoje Vamos arrematar. o final aqui do capítulo sobre a Lei do Progresso, que a gente viu tratar basicamente da ideia do progresso material e do progresso material e intelectual, não, do progresso intelectual e do progresso moral, né? Isso. Essas duas são as duas chaves principais que os espíritos vão trazer para a gente como chaves da gente observar o progresso e que o que a gente viu até agora é que, em geral, o progresso material, o intelectual, ele se faz, não é? E o progresso se faz pela força das coisas, e o progresso moral, ele é meio retardatário, né? Ele é uma consequência do progresso intelectual, não é isso? Ambos se fazem pela força mesma das coisas. O progresso moral também se fará pela força mesma das coisas. Progresso intelectual, progresso moral. E nessas questões que vão da 790 a 802, nesses subitens de que você falou, há um denominador comum, que é cada coisa acontece a seu tempo. Em todos esses subitens, o pano de fundo para o progresso que vai se efetuando pela força mesma das coisas é o respeito ao tempo. Esse tempo que determina para cada geração uma contribuição. Também há uma outra ideia bem presente, Pedro, que eu percebi e gostei, que é a ideia do progresso individual, né? Cada espírito no seu tempo realizando o seu progresso, mas contribuindo para o progresso da coletividade, o progresso das coletividades da humanidade que progredirá a seu tempo, quando as leis humanas, a ação humana estiver conectada com as leis divinas. É a ideia geral que a gente vai analisar a cada questão, não é? Eu acrescentaria ainda um Opa! outro elemento, que é assim, você falou de dois elementos que são importantes, né? A gente se desenvolve, a gente progride, evolui, né? Com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Isso contribui para o conjunto, não é? É isso que você falou. Mas eu chamaria atenção para um terceiro elemento, que é o conjunto nos ajudando, Ah, sim, não muito é? importante, O conjunto muito nos ajudando. importante. Quer dizer, na medida em que você está em Essa um interação. ambiente em que você vê exemplos de pessoas que dão testemunhos, não é? Que às vezes você ainda não é capaz de fazer, que a própria organização social coloca para você elementos que te impulsionam para frente, então existe também a importância de onde nós estamos nos colocando para frente, nos impulsionando para frente, né? Então, Excelente. é Está esse lá na questão. conjunto de Sim, fatores, né, que fazem a lei do progresso. muito bem. A questão 797, você lembrou bem, né? Quando os espíritos dizem a Kardec
que há aqueles que caminham na nossa frente e nos guiam na Isso, senda do progresso. isso. Aqueles que já se reformaram e que, com seu exemplo, ajudarão muitos outros a se reformar. Resposta dos Espíritos. E nessa resposta, já que eu citei a 797, há Lá na frente, né? lá na frente, mas a gente está dando hoje um geral. Olha cá, tem uma coisa muito interessante nessa resposta, que depois que ele diz que tudo vai ocorrer pela força dos espíritos, Aham. pela força mesma das coisas, e falam dessa influência de uns sobre os outros, eles colocam um verbo no imperativo, uma única palavra, e dizem: espera. Eu Aham. marquei bem no espera, porque o espera está falando de quê? Tempo. É. Isso vai acontecer no tempo. E aí a nota de Kardec, que vem adiante um pouquinho, é muito interessante, porque aí ele fala das ideias. Porque as ideias, elas têm como a semente um tempo de germinação. Ah, isso é muito bom nesse capítulo. É, eu acho que fica muito marcado essa ideia do tempo, das gerações, espera as gerações, Isso é né? bárbaro, isso é É bárbaro. preciso que a ideia amadureça e que a gente amadureça com a ideia, né? São E as tem duas mais um coisas. detalhe que é importantíssimo, que a gente faz um link nessa hora com a ideia de destruição que não existe, é tudo uma transformação. Quer dizer, quando a gente vai chegando assim nesse ocaso da vida, a gente já começa a lançar os olhos para adiante, né? Para a ideia da vida futura que vai aparecer aqui também, estou me adiantando muito hoje, que me entusiasmou esse estudo, mas depois eu chamo a atenção para ela, a gente lança os olhos para adiante e a gente diz: gente, daqui a pouco eu volto numa geração nova, É, eu com novas ideias, e encontrando um ambiente muito mais favorável para a germinação dessas novas ideias. Então, é entusiasmante essa ideia do progresso, que tem também, como pano de fundo, a certeza da reencarnação. é. Agora vamos falar um pouco da civilização, que é o Vamos, primeiro item aqui. o É, que você me diz? o que eu te digo é o seguinte: eu acho que fica muito claro aqui que a civilização é uma fonte de progresso, primeiro ponto, não é? Que ela traz dificuldades que o estado de natureza não nos coloca, mas essas dificuldades fazem parte do nosso aprendizado, né? São coisas que vão ser superadas com o tempo. Esse é um segundo ponto importante, mas que a gente tem uma falsa apreensão da civilização, porque a nossa civilização ela fez grandes avanços no desenvolvimento Intelectuais. intelectual, não é? Mas ainda não conseguiu dar o segundo passo. E por que eu digo o segundo passo? Porque na questão 793, os espíritos dizem que enquanto ainda houver vícios, né, enquanto ainda a gente não conseguir viver de acordo com a caridade, etc, etc, ou seja, De acordo com a lei de Deus, mas aqui ele não fala só isso, praticando a né? caridade cristã. Ele usa essa expressão, praticando a caridade cristã. Isso, praticando a caridade cristã. Não tereis percorrido senão a primeira fase da civilização. Então a gente está numa primeira fase da civilização ainda, E né? isso você viu como é que os espíritos definem, qualificam o nosso o estado atual da sociedade? Como é que eles Qual o qualificam? qualificativo que eles usam? Ah, Sociedade depravada. é.
Está lá na 796, Sociedade Depravada, Estado Atual da Sociedade. Porque nesses 170 anos não mudou muita coisa, não. Não vou dizer Se que bem que aqui na piorou, questão não é legal. 796, quando ele Ah, fala da sociedade depravada, ele está falando num certo contexto, né? Ele está dizendo, bom, ele está falando aqui no atual estado Estado da. atual da É, sociedade, é, então ainda há é verdade. necessidade de leis De leis severas severas, por conta do nosso status de infelizmente, depravação. porque eles chamam de um estado. Nós estamos tão distantes da moralidade que os espíritos classificam isso como uma sociedade Eu depravada. sempre gostava de chamar a atenção que os espíritos no Evangelho falam da nossa perversidade. Agora eu vou anotar aqui a depravação também, né? É Como um sério outro isso. elemento, né? E é muito legal, porque aí, já que a gente comentou, quando eles dizem que para esse estado de coisas nós nem acordamos ainda para perceber o que é necessário. O que, que a gente faz? A gente pune o depravado, vamos dizer, a má É, ação, ao é. invés de prevenir através da educação moral a má ação. Então, a importância dessa educação, não é? De modificação desse atual estado de coisas, é a nossa responsabilidade. E o que está colocado ainda muito distante do primeiro estágio desse progresso, não é verdade? É Então, verdade. progresso incompleto. Progresso incompleto, primeiro estágio ainda, né? E é muito curioso porque, ao mesmo tempo, na questão 793, ele vai chamar a atenção de que existem dois fatores que, num certo sentido, nos impedem de dar esse segundo passo, Sim, né? Que é a questão 793? Não, é 792. 2, exatamente. É que uma certa imaturidade, não estamos ainda aptos, então é Certo? como se ainda faltasse alguma coisa, alguma bagagem ainda para conseguir dar esse passo para frente, mas também não temos disposição. É verdade. Falta vontade. Mas ele não diz simplesmente que falta, se você tivesse vontade, conseguia. Não, ainda não estão aptos nem dispostos, né? Nem Então afim. Pois é, falta são vontade. duas coisas que se somam no certo sentido. Sim. Talvez falte vontade, porque a gente ainda não introjetou verdadeiramente a importância dessa mudança, né? Desse trabalho de renovação, né? É aquela história que está lá no céu e inferno, né? A carne é fraca, né? A gente ainda que está também nas questões sobre a questão, Está lá na frente, olha aqui na sobre as questão, na questões nota sobre a de paixão. Kardec. Na nota de Kardec, a 795, ainda vivemos seduzidos, influenciados pelas paixões. Está Claro, lá. mas é isso. Mas não é só isso. Claro, mas é isso, mas no sentido de que a gente ainda é é isso. A gente está envolvido e, portanto, a gente ainda gosta dessa situação em que nós estamos. Paixões são as paixões. Isso. Ou seja, não passamos pelos sofrimentos ainda necessários para o amadurecimento que vai fazer com que a gente saia dessa situação, mude a situação, se convença. Não chegamos no limite do filho pródigo. Ainda não. Chegamos ao fundo do poço, será? Bom, de maneira geral. De maneira geral, claro, de maneira Possibilidade geral, de né? algumas Como pessoas, civilização, né? né? Mas E as notas de e eu Kardec acho que nesse essa última, capítulo são né? importantíssimas. Eu acho que uma última questão assim que eu chamaria A atenção civilização. é que a gente acaba criando não só males, sofrimentos, questões que são desnecessárias, né? E que com o tempo a gente vai conseguir superar tudo isso.
né? Você viu como é importante quando ele diz, Kardec, na sua nota, questão 795, que influenciados pelas paixões, nós, não raro, habitualmente, criamos direitos e deveres imaginários. Quer dizer, a gente faz uma confusão. É que aqui no final da nota da questão 793 vai aparecer uma série de condições, né, que Kardec coloca como sendo as condições para a segunda fase da civilização, né? Que Muito seria exatamente a importante. gente conseguir fazer o desenvolvimento intelectual e moral juntos, né? Então, existir menos egoísmo, menos cobiça, os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, né? E menos parcialidade na justiça e todas essas coisas. E o último ponto que ele fala, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que não lhe faltará o necessário. Então, a gente, essa condição que depois vai aparecer lá na frente, né, na questão da justiça e tal, de faltar o necessário, é uma condição ainda do nosso atraso moral. Da instabilidade das leis humanas. E vale a pena ressaltar que no iniciozinho da nota de Kardec, ele diz assim, ele fala que a civilização apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Isso nos leva alguns de nós, muitas vezes, a imaginarmos que seria melhor o estado primitivo, sem percebermos que esses males são males provocados pela nossa incompreensão, pelas nossas escolhas indevidas, pelos do que excessos, né? são nossos direitos e nossos deveres, etc. Né? Pelos Então, é um excessos. engano nosso, não do progresso. Exatamente. Bom, Aham. vamos então para o progresso da legislação. Aí eu te pergunto, é possível que um dia a gente viva sem leis humanas? Bem, numa sociedade ideal, que ainda está muito distante de nós, quando nós estivermos absolutamente conectados com a execução das leis divinas. Até lá, será preciso, como os espíritos dizem a Kardec na 796, não é? E na 796, que ainda existam leis humanas que são sempre variáveis e progressivas para disciplinar minimamente os nossos excessos. Né? Esse esforço do homem é válido e a gente percebe que, graças a Deus, de tempos em tempos, eu não diria nem de uma geração para outra, porque dentro da minha geração eu pude perceber um progresso muito grande das leis. Aliás, me alegro muito de ter pensado sobre isso e tentado contribuir, participar de alguma forma, né? Muita coisa. Nos direitos dos grupos excluídos, o direito da criança e do adolescente. A nossa Constituição de 88 já foi um grande progresso Na legislação, né? no esforço de uma legislação mais justa, inclusive admirada, não é? Naquele momento, por outras nações, pelo seu caráter progressista. Agora, ainda estamos muito distantes. Eu penso que ainda é um esforço essa execução, porque a gente luta contra a força mesmo dos costumes, né? Hábitos que estão muito dentro de nós e que, às vezes, eles se sobrepõem às nossas ideias novas, né? Mas muito válidas e muito importantes, né? É a força mesmo das coisas, né? E Eu queria devagarinho... chamar a atenção, eu queria chamar a atenção para a questão 794, que remete à questão 789. Quem assistiu o nosso comentário anterior vai lembrar que eu falei
quando a gente chegou na questão 789, assim, olha, preste atenção nessa questão que ela vai nos remeter para alguma coisa que está lá na frente. E o que diz a questão 789? A questão é: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Não. Não, por quê? Porque existem costumes diferentes, culturas diferentes que implicam necessidades diferentes que implicam leis específicas. Na questão 794, a pergunta é: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, como uma possibilidade, né, hipotética. Ideal, hipotética. Se todos a compreendessem bem, se os homens a quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências, que é aquilo que está comentado na 789. São-lhe necessárias leis especiais. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está dizendo que sim, ele está dizendo que não. Percebeu? Quer dizer, a poder até pode, mas há de considerar de que existe cultura, existe, né, especificidades, às vezes, que requerem algum tipo de ajuste, e isso acaba fazendo com que, mesmo que todos tenham entendimento sobre a caridade, sobre, né, os princípios gerais, você precisa ter algum tipo de regulamentação específica. Então, é curioso, porque é ao mesmo tempo sim e não, né? Você veja que na 789 ele faz a pergunta, mas ele está falando de que público? Os povos da Terra. Sim. Os povos da Terra. Na 794, ele fala de uma sociedade, ele está se referindo a que sociedade? A essa sociedade, esta nossa sociedade. Eu acredito que um dia, em outras sociedades, quando nós estivermos em outros povos, a Terra, ou não, numa condição diferente da atual, em termos de progresso, talvez nós possamos imaginar essa sociedade, essa vivência ideal de sintonia absoluta com as leis divinas, sem que haja as leis divinas tão já naturais para o ser humano que ele não precise de outras leis, ele haja naturalmente. Não mais talvez, né, se for pensar isso, assim, isso ainda não nos é mundos uma felizes, né? projeção, nos mundos felizes. Se a Terra chegar a ser um dia um mundo feliz, aí, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, assim, pelo menos num médio prazo, né? Por mais que a gente avance, a gente ainda vai ter muitas especificidades locais, né? Mas eu acho que é isso. O progresso da legislação, ele vai ocorrendo, né? Meio naturalmente pela força das exigências, né? E com aquela ressalva não, mas aquela questãozinha que a gente já tinha comentado antes, de que sempre aparecem aquelas pessoas que vêm nos ajudar a colocar esse progresso para frente, alavancando o senso moral da sociedade, fazendo com que o senso moral da sociedade aumente, né? Como a gente diz, aumente o sarrafo, né? Aumente a altura, para que contribua para o progresso da coletividade. Certo? Muito bem, certo. Vamos para a influência do espiritismo, então? Muito boa essa influência do espiritismo, a pergunta de Kardec. Interessante a ideia de Kardec, vou me aventurar aqui numa análise. Análise não, eu quero dar um palpite. É um palpite. Nessa hora, Kardec estava muito preocupado, como ele mesmo bota, né, com o futuro do espiritismo. Embora ele mesmo, quando faz a sua nota, depois da pergunta dos espíritos, da resposta dos espíritos, parece que ele aí se situa um pouquinho e ele vem falar das ideias.
Então, eu quero pensar que quando Kardec fala o espiritismo se tornará crença comum, é muito importante a gente marcar isso. Talvez ele não estivesse falando desse espiritismo como nós vemos o espiritismo agora, uma religião de um grupo determinado que ainda pretende influenciar os outros grupos porque se acha melhor, etc. e tal. Não, ele está falando das ideias que vieram trazidas pelos espíritos. Essas ideias, com qualquer nome que seja, espiritismo ou não, não é? Elas marcam posição e transformarão efetivamente essa realidade depravada em que nós vivemos, não é verdade? Porque nós não podemos impedir a marcha do progresso. Então, pensar que a pergunta, quer dizer, não é o espiritismo para a gente sair com bandeira do espiritismo, são as ideias. E quando ele fala, Pedro, você vai me permitir, você vai ver que isso tem um gancho com outras conversas nossas, quando ele fala dessas ideias, o que ele vem dizer na 799? Que quando estas ideias que nos foram trazidas pelo Espiritismo deixam de ter velada pela dúvida a vida futura, a grande contribuição do Espiritismo, desvelar, levantar o véu da vida futura para o homem perceber melhor o seu presente e preparar melhor o seu futuro. Essa ideia é fantástica. E qual será a consequência dela? Qual será a consequência dela? Bom, a consequência será a moralização, a espiritualização. Com a vivência 799 da grande solidariedade que nos há de unir como irmãos, independente das diferenças, dos costumes e das necessidades isso aí. específicas dos grupos, não é verdade? É verdade. Como você juntou as duas questões, eu vou voltar só um pouquinho dizendo que eu concordo plenamente com você. Kardec não estava, embora a pergunta pareça que ele está falando do espiritismo como restringindo como religião, como aquilo que a gente está, né? Pensa o espiritismo hoje, o espiritismo de Kardec eram as ideias, né? Que ele dizia que os outros das outras religiões poderiam ser espíritas também, não é? Ou seja, incorporar as ideias espíritas às suas religiões, porque Kardec, em diversos textos, né, vai marcar a ideia de que, olha, o espiritismo tem até um cunho religioso por falar de Deus, etc., mas não vai definir o espiritismo como religião tucur, né? Assim, Não, ele tem um cunho religioso quando as pessoas trazem para a doutrina rituais e coisas que são características de religião. Sim, porque, sim, é? mas Kardec fala isso. Kardec fala que o aspecto religioso do espiritismo se está nessa remissão a Deus, nessa ideia de Deus, né? Que é presente no espiritismo. Agora, não esses outros elementos que você está comentando. Então, não teria nenhum sentido essa resposta dos espíritos se a gente pensasse o espiritismo como religião que nós conhecemos aqui, né? A gente tem até uma colega que mora na Bolívia e ela fala, olha, aqui ninguém nunca ouviu falar em Allan Kardec, né? Aqui Allan Kardec é um desconhecido. Por quê? Porque não é a religião, são as ideias. Então, as ideias estão nos filmes, as ideias estão nos livros, as ideias estão por aí. As ideias não têm dono. Exatamente, exatamente, exatamente. E quando na 799 vai falar da contribuição do espiritismo
para o progresso é destruindo o materialismo. Não o materialismo da boca, né? Ah, eu sou espírita, não sei o quê. Mas e a sua vivência? A sua vivência, de fato, leva em consideração a vida futura ou não? Porque se a gente diz que acredita, que não sei o quê, mas continua agindo como materialista, o espiritismo ainda não serviu para nós. Se ainda não se apagaram totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Uhum. Resposta à questão 800 dos espíritos. Se ainda não se apagaram os vestígios dos velhos hábitos. Que importante isso. Pois é, porque é E aquela aquilo, os referência de costumes, Jesus. né? Os Hã? costumes. Quer dizer, você tem novas ideias, mas você continua repetindo os velhos hábitos, o Né? costume. Né? Aquilo que Jesus diz, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas Senhor, não profetizamos em seu nome? É. Mas e Não aí? basta, Hã? basta, não basta. Não basta profetizar, tem que ter a vivência, né, que leve em consideração essa redefinição de prioridade que é a, a perspectiva da vida espiritual. Não é isso? Com certeza. Essa perspectiva da vida espiritual futura, né? É, Futura, muito isso, bom. a vida futura. E aí eu achei muito interessante esse testemunho de humildade, num certo sentido, que tem aqui na questão 800, dos espíritos, quando dizem, bom, mas se essas ideias gerarem a renovação de pelo menos uma Ah, pessoa, né, de bonito, um né? defeito, já valeu, né? Já valeu. É um testemunho de Olha humildade muito como, grande. e também de como o progresso é lento, né? É, Quer dizer, às vezes a gente acha que vai fazer um trabalho de divulgação que seja e vai ter um alcance. Olha, se alcançar uma pessoa, e isso for uma semente boa para é. germinar no coração dessa pessoa, Sem né? impactar No verdadeiramente, né? espírito, né? Impactar verdadeiramente, que bom, né? Esse é o primeiro passo, É, porque aí nós vamos ter multiplicadores. A é, gente impacta um, agora não somos mais um, somos dois. é. E aí, as questões finais aqui são aquelas perguntas de Kardec sobre, bom, mas não dava para apressar, não dava para Então, como é que a gente faz? não dava para apressar. Por que os espíritos É, não já falaram isso desde sempre? Não é? Por que, né? E os dá um espíritos, jeito aí, né? e os espíritos vão dizer, calma, não é assim que as coisas funcionam, né? Tudo tem o seu tempo, as ideias têm que amadurecer, né? Deus não faz milagres, Deus quer que o que aconteça? As pessoas se convençam pela sua Pela razão. razão, pela razão. Aquilo que a gente conversou, eu acho que exatamente na vez passada, da pedagogia divina. Deixa que a pessoa se Dá tempo, convença, dá tempo, deixa que a pessoa se convença pela sua própria experiência, pela sua própria razão, né? é verdade. Agora, é muito interessante, nós chegamos ao final, mas na questão 801, eu fiz aqui uma ressalva, como sempre, né, Pedrinho? Olha para cá, lápis na mão, marquei aqui, mas botei uma interrogação, porque quando os espíritos dizem a Kardec, na resposta à questão 801, cada coisa a seu tempo, não é? Os espíritos ensinaram muitas coisas já que os homens não compreenderam, mas compreendem agora. E ele diz: com seus ensinos, entre vírgulas, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Como você entende esse com seus ensinos, embora incompletos? Eu acho que a gente tem que entender desse ponto de vista que ele está dizendo aqui na própria questão 801, que não se ensina às crianças o que se ensina para adultos.
Então, o que se ensina para crianças é sempre nesse sentido, né? Incompleto nesse sentido, que você não ensina tudo, você vai aos poucos. Então, o que os espíritos trouxeram ainda não é tudo. Mas você acha que é tudo? Aquilo que a Não, gente tem conversado. é só para a Sim, gente chamar a sim, atenção. claro. Aquilo que a gente tem chamado a atenção é que o que os espíritos trazem aqui com a doutrina espírita tem Adequado. tem um foco muito específico, né? As próprias palavras de Jesus como consolador prometido, ele já é muito direcionado para a ideia das pessoas que precisam de consolo. É. Não é isso? Então, as palavras de Jesus são para aqueles que tropeçaram, caíram, para aqueles que ainda não estão sãos, né? Porque os sãos não precisam de médico, né? Então, não dá para imaginar que para aqueles, como está no Evangelho, que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos lugares mais torpes, Mas né? depois de Jesus, desculpa eu te interromper, depois de Jesus veio a doutrina. A gente poderia dizer, Jesus falou para aquele povo, ainda numa infância de compreensão. Mas depois de 1800 anos, a doutrina vem trazendo outra gama de esclarecimentos, mas ainda não é tudo. Não é tudo. Por quê? Porque o que eles dizem aqui para a gente, que a gente estudou aqui nesse hoje, Mas né? muito primeiro passo ainda. Exatamente. Ué, Primeiro passo. a gente acha que a gente andou muito nesse tempo todo É, porque a gente observa o avanço intelectual. é. Mas moralmente, e se a gente observar, né, sem querer fazer aqui nenhuma crítica a nada, nem a ninguém especificamente, mas olhar o estado moral da humanidade em que nós estamos vivendo agora, Tá mal, né? com as barbaridades que ocorrem, é claro que existem muitas pessoas fazendo muitas outras coisas, etc. Mas o que a gente ainda assiste é uma coisa terrível, né? É terrível. É Então, depravada. depravado. Os espíritos estão dizendo, né? O que os espíritos estão dizendo? A gente veio, na verdade, porque quando diz aqui na 801, ensinaram muitas coisas que não compreenderam ou adulteraram. As próprias palavras de Jesus foram adulteradas, né? Então, o espiritismo veio tentar restabelecer algumas ideias que foram perdidas no caminho, mas não necessariamente trazer uma ampliação, né? É, é. E por isso a ideia de alguma coisa que ainda está incompleto. Certamente ainda tem muita coisa para a gente Temos muito que aprender. aprender. Ô, Tem Pedro, aquele ditado popular que diz, né? Entre o céu e a terra existem muitas coisas que a nossa vã filosofia não compreende, né? ainda não alcança. Ainda não E isso alcança. nós vamos perceber bem isso no próximo capítulo, né? Porque esta lei de igualdade, que será o nosso estudo da próxima semana, ela é desafiante. Desafiante É, para nós, né? é, A lei de igualdade. Nós que estamos há apenas quanto tempo da primeira ideia, vamos dizer assim, de libertação da escravidão, né? Tanta coisa, né? Tão pouco é, tempo ainda, estamos ainda engatinhando mesmo nessa compreensão de igualdade, né? é. Igualdade é algo difícil ainda para nós, né? Mas vamos Vamos ver deixar na isso próxima semana. para a próxima Não, semana. vamos estudar bastante essa semana, nos Isso, preparando para a semana que vem. isso. Até então. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais essa Vamos. conversa que tivemos sobre o progresso, né? Entendendo que existe o progresso da sociedade como um todo, existe a nossa contribuição para esse progresso e existe o acelerar do nosso passo, né? Nesse caminho também.
Cada um que... Abençoada a possibilidade de troca com aqueles que caminham à nossa frente. Isso. E dando nosso testemunho para aqueles que ainda olham para a gente, né? Como alguém que já deu alguns passos, né? Possíveis referências. Que deu pelo menos 1 ou 2 passos, né? Que Deus nos abençoe a vida, a essa oportunidade bendita que a gente tem de estudar o Espiritismo, de estudar todas essas coisas, parar um minuto para fazer essas reflexões. Que Deus nos abençoe, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. A você que nos escuta agora, que Deus te abençoe também e que a gente possa estar aqui na próxima quarta-feira para mais um estudo agora da Lei da Igualdade. Tá certo? Deus quer e nós também. Até lá. É isso aí, grande abraço, tchau.